pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Runiverso. Eu sou a Paola Carrigi, estou aqui com a Thalia. E hoje a gente tem convidados muito especiais, né, amiga? Sim, hoje a gente trouxe os nossos pais, um episódio especial do Dia dos Pais. Sim. Seu Jorge, famoso Seu Jorge, meu pai. E o Seu João, que também tá aqui, o pai da Paola. E eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, falar o nome, idade, o que eles fazem. É verdade. A gente pode pular alguns detalhes. Convida os pais e já começa com a sacanagem. Essa parte não é importante, não precisa falar. Mas com que trabalho, o que faz. Quer começar, pai? Qual o seu nome, Meu idade? nome é Jorge Lebrante, 59 anos. E hoje, no momento, trabalho com guinchos. E seu João? Bom, João Gilberto, né? Seu Jorge e João Gilberto. Eles vão cantar daqui a pouco. Eu comecei com TI, atualmente com advocacia e ando ensaiando a ser escritor. Né? Olha, muito Mas já fui chique. professor e síndico profissional. Eu já enganei muita gente. Ele gosta, ele gosta. E antes da gente continuar esse papo, a gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, a Live, Safe Runners e Liquids, por ajudarem a gente nesse projeto, que sem eles, nada disso estaria acontecendo Isso agora. mesmo. Legal. Então, é legal a gente pontuar que esse episódio ele vai ser um pouco diferente, né, Thalia? Claro que a gente vai trazer um pouquinho do esporte, corrida, que tem tudo a ver com o Runiverso, mas também a gente quer ouvir muito das experiências de vida de vocês, que ensinaram tanto a gente, porque eu e a Thalia, para quem acompanha um pouco da nossa vida, sabe que a gente é muito vinculada à família, que eles aparecem bastante, o seu Jorge aparece muito no Instagram da Thalia, desde o começo, né, que ela começou a correr. Eu namoro mais com o Papi John, então ele está um pouquinho sumido, mas a gente tem esse vínculo muito forte. Então eu vou começar aqui, primeiro com o seu João, e para ele contar um pouquinho, pai, na tua vida, assim, o esporte sempre fez parte, ele te ajudou em alguma coisa? Não, você sabe bem disso. Na verdade, você começou comigo, né? Eu que te ensinei a correr, pô. Fala a verdade. Mas eu sempre gostei de esporte, sempre. Não só de futebol, mas o futebol, infelizmente, me trouxe uma lesão séria. Eu fraturei a perna e essa lesão fez com que hoje eu não possa correr. Você sabe disso, eu não posso ter nada com impacto. Eu adorava jogar pádel, eu jogava tênis. Todo tipo de esporte sempre fui muito afim de praticar. Beach tênis comecei a jogar, mas tudo... Nem lembrava do beach tênis. Pois é, mas tudo com impacto começou a comprometer o meu tornozelo. Hoje eu dependo de infiltrações, de ácido hialurônico, perdi a cartilagem do tornozelo. Bom, o que sobrou para mim, que não faz mal e pelo contrário faz muito bem? Natação. Eu adoro nadar. Principalmente quando vou para Camboriú, que eu gosto de mar aberto. Adoro. Natação recomendo, não tem nenhum senão, só faz bem para o corpo e a prática de esporte é excelente. Então o esporte para mim sempre foi presente e só não é mais hoje em função dessa lesão que eu tive, mas eu recomendo e aquilo que for possível, seja um boliche, seja xadrez, seja pôquer, jogue, Sim. faça alguma coisa. Tem que se colocar em movimento. A gente tem um contraste aqui, né? Porque eu conhecendo a vida do meu pai, sei que é totalmente diferente, né, pai? Você não conhecia, eu acho que nada. Você já teve o contato com algum esporte quando você era mais novo? Ou se só agora que você começou? Isso há uns 2 anos atrás, né? 2 anos e poucos atrás. Eu vim de uma família pobre, primeiro filho, né? Sempre tendo que trabalhar, né? Uhum. E não tive acesso, contato com o esporte, né? E o tempo passou, né? E daí, logo me casei. Deus abençoou, me deu uma família, só que a responsabilidade aumentou, né? Sim. Aumenta a responsabilidade, né? E daí o tempo, não tem tempo para isso, né? Aí era a família, né? Sempre está trabalhando, filhos, né? Casa, sempre está em cuidado disso. E daí o tempo passou. Agora, há pouco tempo que eu me aposentei, né? Estava por casa, apareceu uma maluca correndo lá em casa. Aí, um determinado dia lá, era um aniversário meu, ela me deu um tênis de presente.
Pai, porque você vai ter que correr, porque você está gordo, porque é isso, porque... Sutil ela. Não, eu falo mesmo, eu sou bem não, assim, digo, não, né, isso pai? não é verdade, né? E daí eu acabei colocando esse tênis, né? E saí para agradar ela, né? Mas foi poucos dias ali que eu saí fazer uma corridinha ali, uma caminhada e... Livre, Só pra espontânea agradar. pressão. Só para agradar, isso. Lembrando que isso foi muito tempo antes que ele iniciou a corrida. Eu tentei, eu sempre tentava, Sempre né, pai? tentando, né? Mas eu sempre me esquivando, né? Aí eu acho que ela aprontaram alguma com a dona Neide, porque um dia eu fui buscar ela no serviço, quando eu cheguei o tênis estava na lavanderia. Aí ela falou, pai, eu preciso falar com você. Você vai usar esse tênis, senão eu vou vender esse tênis. Falei, meu Deus, eu acabei usando o tênis, né? E dando mais umas caminhadas. Mas eu não saía nem pro lado do movimento, né? Falei assim... Era só um pouquinho, só uma caminhadinha e Só uma voltava. caminhadinha, eu saía, em vez de sair para a direita, eu saía para a esquerda. Sim. Ia lá, voltava. E daí o tempo foi passando, foi indo, né? Que daí eu acabei virando uma chave dentro de mim e hoje eu faço parte dessa família. Dessa loucura. Dessa loucura. família de malucos, né? Porque Às vezes precisa, né? É. Dar uma insistida. porque muitas das vezes a gente... Eu levava ela nos treinos, né? E você vê uns vídeos que ela postou aí que eu não tinha nada a ver, né? Eu tava lá deitado no carro, não queria... Sim. Muitos anos, né, pai? Só interrompendo, porque eu treino há quase 10 anos, então quando eu comecei em maratona, treinar para maratona, eles me traziam no Barigui, e por muitos anos, eu acredito que uns 6 anos, eles me traziam sempre no Barigui, e eles não desciam do carro. Eles ficavam dentro do carro. Eles não conheciam o Barigui, ficaram Caramba. anos, eles levavam, eu lembro que vocês acordavam de madrugada, a minha mãe fazia bolo, aí eles levavam no porta-mala, e eu saía fazer o meu longão, corria, e eu voltava, eles estavam tomando café, Comendo entrava um no carro bolinho. e voltava embora. Ele nunca saiu caminhar, ele tinha, não sei se vergonha, se medo, mas eles não saíam Mas do eu Barigui. eu acho que não estava preparado para isso, entende? Sim. Chegou o tempo agora e E foi isso. foi isso e que agora aconteceu. tá Faço bombando. parte, E agora faço parte tá do parque. adorando. O meu foi, como o pai comentou, foi o contrário, né, pai? Eu Foi. via muito ele, até de fato, ensinei ela a correr. Mas é mesmo, porque eu via muito ele nas viagens, né? Eu nem Sempre. sabia, nunca tinha corrido, e ele ia lá, dava as corridinhas dele. E depois isso me encantou. A gente já fez provas juntos. Teve até uma oportunidade que eu fui fazer acho que a maratona de Nova York. Eu fui fazer a maratona de Nova York e voltei. E aí eu tava em casa, né? A gente ainda morava juntos. Ele falou, eu vou fazer a maratona de Curitiba. E se inscreveu na maratona de Curitiba. Olha, pessoal, a gente não recomenda que vocês façam façam isso em isso. Mas casa. eu me preparei uma semana. Ele se preparou em uma semana. Claro, ele era Comi banana pra caramba. ele era uma pessoa ativa. Nessa semana ele não ingeriu nada alcoólico. Comeu várias bananas. E aí ele foi fazer a prova. E eu lembro de ter feito acho que uns 10 quilômetros nessa mesma prova. E eu mega preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, né? Será que meu pai vai sobreviver? E eu lá na tenda da assessoria e nada. Quando acho que foi o quê? Umas 4 horas e 40? Quase 5. Um pouco menos de 5 horas aparece ele. Eu saí correndo. Meu Deus! Eu fiquei muito orgulhosa do Papi John. Então você já teve um histórico Fez, assim na ele família, né? fez. Não, eu fiz essa maratona e eu acho que fiz 4, 5 meia maratona. Né? Camboriú, Só em Balneário. Só que eles usam gel, essas coisas. Eu paro na época não paro usava. na banquinha e tomo um coco. Água de açúcar. Faz uma pausinha. É que vocês têm essa né, preocupação de tempo, pace e tal. A gente... Levava mais leve, se né? chegar, cara, esse é o nosso grande target, né? Chegar. Puxa, completar é Que bom. legal que a Paula tinha esse exemplo, né? Todo mundo me pergunta, às vezes, se eu tenho alguém na família que me incentivou. E no esporte, nenhum esporte da minha família, ninguém faz, né, pai? Não, Nada, ninguém, tem ninguém. ninguém que pratica nenhum tipo de esporte. Então, foi algo assim, bem... Eu caí de paraquedas mesmo na corrida. Em outros episódios, eu já contei um pouquinho da minha história. Só que eu acho legal porque o meu pai, ele teve depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Ele teve uma evolução rápida na corrida, Sim. mas ele teve um histórico que, como ele falou, ele trabalhava sempre para sustentar a família e ele trabalhava no pesado. Então, meu pai, ele trabalhou como borracheiro por muitos anos. Então, querendo ou não, Muitos isso anos era borracheiro, muito né? desgastante. Sim. Agora, meu pai, ele tá mais magrinho, mas antes ele era gigante, assim, sabe? Bem forte, bem... porque ele trabalhava mesmo todos os dias no pesado. Então, eu acredito que isso deu uma resistência para ele.
E a questão da minha determinação, do meu foco na corrida, eu acredito que era muito disso também. De ver o meu pai todos os dias, ele levantava, ele ia, faça sol, chuva. O trabalho era dele, né? Então ele tinha que ir. E eu até comentei que ele trabalhava... Lembra, pai, que você trabalhava num lugar que não tinha cobertura. Então, quando chovia e o caminhão chegava para ele arrumar, ele tinha que sair na chuva. Então, às vezes, de manhã, 6 horas da manhã, ele saía... Tava na chuva. Ele estava embaixo da chuva, trocando Sim. o pneu do caminhão, e ele voltava para casa 10, 11 horas da noite. E aquilo, tipo... Serviu de incentivo para vocês. Então, quando eu tava chovendo e eu tinha que correr, eu falava, meu Deus, eu só tenho que correr. Eu só vou correr, voltar a tomar um banho quentinho. E o meu pai, ele tá lá na chuva e vai ficar o dia inteiro com a roupa molhada. É isso. Então, isso não foi a corrida que me inspirou, mas foi essa determinação dele com o trabalho e com outras coisas que me fez ter essa garra, assim, na corrida, Sim. sabe? Então, Reflete muito, né? A vida, o esporte se refletem. E sim. pai, né? E pra você, assim, qual uma das suas maiores qualidades e que você acha que, de certa forma, eu internalizei? Puxa. Na verdade... Que você internalizou, eu não sei. Na verdade, que você passou de sua qualidade para mim? Não, É o o contrário, que contrário? você passou Não. pra mim. Veja, eu sinceramente não sei com quem que você pegou a determinação, que eu acredito seja fundamental. Vocês, pode ser alimentação, pode ser tofu, pode ser tudo, mas o que eu digo que é a determinação que vocês têm. E eu não me sinto uma pessoa determinada a esse ponto de ter passado isso para você. Se eu arranhei alguma coisa nessa linha, puxa, eu me sinto extremamente orgulhoso porque você é muito determinado. Sem essa sua determinação, você não obteria esses resultados que vocês têm obtido. Eu, quando vi a primeira vez você completar um Iron, olha, eu só até me... Ai, eu vou chorar! Não, mas eu vi pessoas de quase 2 metros de altura chorando de tamanha dificuldade da prova. Por isso que eu até me emociono, porque você É um mini ser. termina aquela prova, termina uma prova daquele jeito. Você, pô, não é fácil. É que eu acho que ainda tem, né, um detalhe importante que eu não sabia pedalar. Então, meu Mas pai assim. saber que a filha dele não sabia pedalar e tava Meu Deus, lá absurdo, né? fazendo 180 quilômetros de bike na chuva. Nadar, a gente nada junto, né? Sim. Que tem isso, e pedalar sempre foi o maior receio, né? Porque todo pai, né, seu Jorge, a gente Ah, é sem protetivo, a gente Sempre tá sofre protegendo. uma barbaridade, né? Poxa, que não tenha lesão, não tenha nada. Só que, de todas essas modalidades, nadar lá, tá lá o socorro próximo, qualquer coisa que você tenha, né, um mal-estar, tem o socorro muito próximo, é muito bem organizado. As corridas, se você tiver uma lesão, é uma lesão muscular, algo nesse sentido. Mas a bicicleta, você desenvolve uma velocidade, e para quem não tem assim, uma experiência muito grande, você corre um risco maior. Sim. Então, eu, sinceramente, eu digo assim, acabou a parte da bicicleta? Deus é mais. Vamos lá, o resto, tudo certo. Então, tem isso mesmo. Mas... fugi bastante da tua pergunta, mas eu não sei de quem que você teve essa determinação. Espero que eu tenha contribuído minimamente para isso e eu já me sinto extremamente orgulhoso. Claro que contribuiu, né? Como a Thalia falou, a gente vem em casa. Acho com que não tem certeza. nada mais significativo do que os exemplos que vêm de casa. É. E não é só questão de disciplina e determinação no esporte, mas, né, o lado profissional, tudo que vocês educam, enfim, é a vida, a experiência de vida, e são pequenos sinais e pequenas coisas diárias que fazem a gente construir e alimentar isso, né, amiga? Sim. E, pai, você tirando essa questão da determinação, que eu também... que eu já comentei, já adiantei falando que eu peguei muito de você. Eu lembro que quando eu era pequena, você não ficava muito em casa por conta dessa questão do trabalho, né? Sim. Você tem alguma coisa assim que você se arrepende de quando você era mais novo, dessa época? Tanto de esporte quanto de estar junto com os filhos? Eu tenho... Eu acho que, na verdade, já comentamos, né, sobre isso uma vez, né?
Nós até fizemos uma reunião, eu andei pedindo até perdão para os meus filhos, porque eu fui um pai muito ausente, né? Eu só pensava em trabalho, né? Eu achava que estava certo fazer isso e as crianças se criaram... Eu não tive um acompanhamento deles, né? Então, não tive como dar uma... Então, eu peco por isso. E eu pedi perdão já, né? Para vocês. Foi feita uma reunião já. A tua sorte é que você sempre teve a dona Neide, que inclusive está nos bastidores aqui. A gente brinca que meu pai que aparece muito nas câmeras, mas os bastidores é tão importante quanto. E minha mãe, ela tá presente em tudo, em todos esses treinos. Até a gente brincou, a hora que meu pai chegou, tua mãe veio junto. Eu falei, minha mãe não larga meu pai, não por nada. Minha mãe anda coladinha ali. Então, com certeza, a gente tinha essa visão de que você estava trabalhando porque precisava, mas a dona Neide educou a gente muito bem. Muito bem, uma pessoa maravilhosa. E acho que também era uma outra realidade, né? Que vocês viveram até na infância. Nós estávamos comentando ali fora agora há pouco, seu João, a respeito disso, né? Que hoje parece que a gente vive um momento melhor da vida, né? Aquele tempo era tudo meio atropelado, né? Sim. Isso ele colocou, até disse, vou parabenizá-lo, porque é uma visão pessimista brilhante. E ele falando que os momentos hoje são melhores, né? Porque tem uma parte da tua vida... Estava mais difícil. Uma época da vida da gente foi essa época, eles eram pequenos, que era uma época de eu estar mais próximo deles, né, cuidar, ter mais um acompanhamento, não, a gente estava afastado, trabalhando, né. Hoje que a gente tem outra visão, hoje a gente dá isso para os netos, né. Tem um grude com os netos agora. Um grude com os netos, né, então melhor, para mim hoje está melhor assim, né. E é uma questão até de você ter cada um tem uma perspectiva diferente da vida, né. Eu acho que se... você vive a tua vida de um jeito que você leva tudo atropelado, independente se é antigamente, se é agora ou se vai ser no futuro, a gente precisa ter prioridades na vida, né? Na época você tinha prioridade de querer ganhar dinheiro a todo custo, porque precisava levar dinheiro para casa. Então, independente se você ganhasse X ou Y, você queria ficar até mais tarde porque você queria ganhar mais. Na nossa vida é assim. Eu acho que se a gente leva uma vida atropelada, não interessa se vai ser hoje ou amanhã, a gente precisa dar valor para algumas coisas, para amizades que às vezes não tem preço para o filho. Às vezes deixar de lado... Né? De ganhar um pouquinho mais num trabalho para você ficar um tempinho a mais com o teu filho, que no futuro você vai agradecer por isso. Exato. Com certeza, se tivesse ganhado um pouquinho menos naquela época, você ia ter ficado um tempinho a mais com a gente. Mas grato a dona Neide também, né? Deu certo. Deu certo. Agora isso fica bastante. Tinha a pessoa certa. E tudo é questão de maturidade, né? Acho que talvez o lado pessimista aqui que eu também às vezes tenho, da dificuldade de hoje em dia a gente ter tantas oportunidades. Até a gente tudo, né, Paula? Que mexe com a internet, tá o tempo todo ali com muitas vidas, comparação, enfim, muitas oportunidades e viagens. Às vezes você olha, o tempo passou e você fala, caramba, eu deixei de lado as coisas importantes. Eu deixei de lado a minha família, deixei de lado um pouco o meu relacionamento. E às vezes a gente tem que ter esse pé no chão de... Eu preciso frear aqui esse lado profissional, porque essa parte também é importante. Então, eu preciso tentar equilibrar. Às vezes, nem sempre é fácil esse equilíbrio, mas a gente tem que ter essa reflexão, né? Muitas vezes, de forma mais contínua, para a gente saber que não está errando e o tempo está passando. Isso é verdade. Convenções. Mas é a vida, né? A vida é assim, a vida ensina... Altos e baixos. Sim. E, seu Jorge, agora entrando um pouco mais nesse lado da corrida, né? A gente acompanhou a sua evolução na corrida, a gente sabe que a Thalia te inspirou muito, né? A gente, inclusive, tem vídeos, eu acho isso fantástico, amiga. Vocês têm vídeos de 2017, do teu pai dentro do carro. Graças a dona Neide. Depois entregando água, e hoje em dia vocês correndo juntos. E nessa tua história, né, com a corrida, qual que você acha que foi o teu maior desafio? Meu maior desafio foi estar agora da frente dessas câmeras. Aí eu não basta. Tem que mostrar o processo. Tem que mostrar, é isso aí. Essa é a maior dificuldade minha. Eu tive vários desafios, meu Deus do céu. Desafio com o Strava também. Teve uma vez, conta aquela história,
Ele começou com um treinador. Coitado, eu tenho que ligar para ele pedir perdão para ele na hora dessa. Falar, Eu tenho que fazer uma reunião com o treinador pra pedir perdão. Só que eu não morava mais com ele, então meio que eu deixei. Eu falei, pai, conversa aí, vê aí. Só que ele não tem tanta facilidade com o celular. Os aplicativos, essas coisas, tem muita dificuldade, né, gente? E daí eu não abria os aplicativos direito. Quando abria, via... Olhava para aquela planilha e falei, meu Deus, o que esse maluco quer que eu faça? Aí ele fez, eu tinha lá um treino, eu não lembro, vamos dizer 5 quilômetros. E o meu pai saiu, queria fazer exatamente o que estava ali. Eu falei, pai, se sair um pouco diferente, não tem problema. Ele correu os 5 quilômetros, chegou em casa e falou... Não tinha registrado. Ele falou, vou ter que correr de novo. Não acredito. Ele queria correr de novo. Correr de novo, é. Você correu de novo, eu acho, Corri, né? voltei, Fez tudo de novo, só pro treinador uma receber. maratona, né? Então, ele... E agora desistiu, né, pai? Agora tá por conta. Ele treina com as minhas orientações. Até a Thalia dá os São os pitacos dela. desafios que, olha... Mas passa, né? Isso aí é passageiro. Sim. E é divertido. E você, Sérgio, como que foi lá quando você começou a treinar, que você me falou que fez uma maratona em pouco tempo de treino? O que você acha que foi o maior desafio? Não, isso foi recente até, né? É? Mas Foi era... o quê? 2020? Brincadeira à Nossa, parte, era uma pouco tempo, gazela. não. Corria pra 2018. caramba. Foi 2018. Não faz tão pouco tempo assim. Não, sim, mas eu 2018. digo, já foi assim, no final de... Porque eu já tinha... Estava debilitado já. Porque a minha fratura, para ter uma ideia, foi antes de casar. Eu vou fazer quase 40 anos, né, juntos. Então, Inclusive, ele casou de bengalinha. Porque Ah. tinha sido- Não, depois você tem que contar quando você voltou com a mãe, que foi depois. Isso é muito legal. vai sair do... Não tem problema, a gente quer ouvir. Então, o que ela está querendo falar, eu acho que está falando a questão do papelzinho lá. é? Não, porque quando eles namoraram muito tempo, né? Minha mãe tinha 15, você 18. 18. E aí eles namoraram anos. E acho que o 9. meu avô queria que a minha mãe casasse. E meu pai não pedia ela em casamento. E eles terminaram. De uma forma simplista, sim, mas a gente estava, depois de 9 anos de namoro, já estávamos noivos, inclusive. E aí teve um momento de dar um tempo. E aí eu lembro que passou nem um ano, eu vi a dona Sandra namorando e aquilo me acabou. Não era pra ter. Não era pra... Não é possível, vou perder a mulher que eu, né, sempre quis e tudo certo, só porque eu estava assim, indeciso. Bom, fui brigar por ela aí, que teve a história do aviãozinho, jogar um papelzinho e tal, para reconquistá-la. Então. Ele jogou papelzinho de um avião na praia, em cima da casa da minha mãe, dos meus avós. Escrito uma frase lá que eu nem lembro. Aí não precisa contar. Aí, Aí não, pra né, reconquistar ela. Enfim, daí logo depois ele teve esse acidente. Exatamente. Até a gente brinca, né? Agora o caso, porque daí eu quebrei a perna, justamente nesse meio tempo. antes de casarmos. Eu sempre brinquei, né? Meu sogro teria dito, né? Ou casa agora ou quebra outra. Né? Mas foi um período difícil, fiquei muito tempo para poder voltar a andar. Aí que eu casei com um bengala. E aí, a partir dessa situação, eu não sabia, né? A minha estava consolidado, tenho pinos até hoje, e sempre pratiquei esporte. Eu gostava de jogar futebol de salão, gostava de jogar paddle, jogar tênis, futebol, handebol, fui goleiro de handebol. Aí, tudo bem, mas eu não sabia que eu estava com o tempo comprometendo a cartilagem do tornozelo, Sim. porque não podia com impacto, e eu não tenho cartilagem hoje. Então, eu não posso, eu tenho que optar hoje. Se eu fizer algo nessa linha, posso até tentar fazer, mas eu fico muito tempo para me recuperar e é duro. Então, sair dessa, eu sinto bastante, sinto muito mesmo, porque eu gostaria de estar praticando a mesma atividade esportiva que eu pratiquei com a Paola, com a minha filha Bruna. A Bruna, vamos para o parque, eu não consigo correr ao lado dela, gostaria muito.
Mas então deve ter fugido de alguma coisa da pergunta. Não tem problema. A gente gosta de história, já falei que hoje é um episódio sobre histórias. E a natação também, né? Eu lembro que eu nem fazia triatlon ainda, então nadei de criança, eu não me afogava. Mas lá em Balneário eu ficava olhando pela janela, ele no mar, assim, um pontinho nadando. E eu falava, caraca, que irado! E daí hoje em dia a gente vai juntos às vezes e é Não, muito eu digo que divertido. hoje em dia, por isso que eu digo, a idade pega, porque eu vou de pé-de-pato, palmares e tudo mais, e ela nada mais rápido que eu. Nem nada. Não, é jeito mesmo. Que legal. Tá, mas voltando um pouquinho, quando você correu a tua primeira maratona ou começou nos treinos de corridas, assim, o que você achou que te pegou mais, assim? O que foi? Você teve alguma lesão no começo? Qual que foi a maior dificuldade que você teve no começo? Bom, sério, eu estava até brincando, devo ter falado, eu parecia uma gazela, eu corria muito. Eu dava 3 voltas no Parque Barigui, fácil, era... Mas isso com quantos anos, mais ou menos? 20... Ah, porque você era novinho. Quando você nasceu, eu tinha 29, então eu lembro que naquela época, assim, já tinha casado, 27, 28 anos, eu corria demais, sempre corri. E sempre fui muito agitado, assim, mesmo assim, eu dava aula. Pô, dar aula é ficar em pé. O professor tem preparo físico, o cara acha que não. Pô, o cara fica em pé 3, 4 horas, Sim. às vezes. Então, eu sempre tive isso. Então, a dificuldade mesmo eu nunca percebi, mas ela foi silenciosa, foi isso que eu te falei. Eu não sabia que eu estava comprometendo a minha... Não sabia. Se eu soubesse, eu teria feito alguma revisão, alguma coisa desse tipo. Hoje em dia eu não tenho solução. Até porque questão de suplementação, essas coisas, naquela época não tinha tanto, era muito né? diferente. Eu tô te Nem hoje, né? Tênis, Você usava essas uma Tô coisas. falando, marcação. na meia maratona eu tomava água de coco na banquinha e quando eu me preparei para a maratona, não é brincadeira, não. Ele levou castanha do Pará. Meu Deus, gordura. Ao invés de levar, tipo, sei lá, uma banana, boca ele levou seca, não conseguia castanha do Pará, daí depois da prova ele, nossa, eu tentei comer aquilo e não consegui. Deu não sei Não. por quê. É porque... E banana. E hoje em Comia dia a banana. gente pergunta pra algum atleta, pra gente, a dificuldade Sim. que a gente vai falar é de drop, de tênis, É. de suplemento. Às vezes uma muito coisa que na diferente, realidade né? nem é tanto, mas a gente acaba tornando um problema, né? Exatamente. E você, pai, o que você acha que melhorou na tua vida depois que você começou a correr, assim? O que mudou na tua vida? Saúde. Eu emagreci. Eu tomava os medicamentos, foi reduzido, na verdade foi tirado todos os medicamentos, né? Que A beleza, pressão? né? A pressão? Aham, colesterol, né? O físico, mental, né? Então Sim. é uma transformação. A corrida trouxe muita coisa boa para mim. Você é uma pessoa mais animada. Meu Mas, pai, eu tenho vários O tios. estresse, né? Uma pessoa muito nervosa, né? Muito ansiosa, muito... Não conheço ninguém assim, sabe? No trânsito, hoje, Pô, seu Jorge, às vezes, pô, seu eu Jorge me deparo não tá comigo Seu Jorge, mesmo. o senhor também era nervoso no trânsito? Muito nervoso no Pai, trânsito. você se reconhece? Seu Jorge, a minha mulher vai ver isso depois. Vai dizer, Às vezes- viu como ele é bonzinho? Viu como as pessoas podem mudar, João? Não, mas é uma coisa inacreditável, assim, o que meu pai mudou no trânsito é uma coisa que você não... Antes era aquela pessoa de descer e querer brigar e querer... Agora ele fala, não, calma, vamos Hoje ver. eu falo Fica com em as pessoas, silêncio, às né? vezes a Eu tô- pessoa tá é. brigando com ele, ele fica em silêncio, ele espera a pessoa se acalmar pra Viu? daí As ele pessoas falar. podem mudar. Eu mudei. Eu só ando de Uber agora. E ele briga com o Uber. E ele se irrita com o Uber dirigindo. Ah, é. Tô falando. A coisa Nem tudo mudou. tem solução, senhor. A gente tem que Verdade. descobrir um outro esporte pra você, já que é corrida... Tiro. Não... Não, tô falando uma coisa que tem muito... Boxe! Tiro. Ah, não, boxe Tiro, será pô. que dá impacto também? E, seu Jorge, uma coisa, né, que a gente acompanha, que até é curiosa, a Thalia sempre fala, é da alimentação. Que a tua alimentação é um pouco diferenciada, às vezes, né? Você mudou a alimentação depois que você começou a correr ou não? Fala aí, No início, né, eu achava que era tudo igual, né? Que nem quando eu trabalhava, né? Que daí eu passava na cozinha e fazia um arrastão. Né? Aí nas corridas eu achava que era a mesma coisa. Feijão com arroz de manhã cedo, 4 horas da manhã. Ele comia feijão com arroz, feijoada. Feijoada. E frio, né? Tipo, no Frio tava ainda. ali, ele comia, pegava a colher assim, E comia isso frio. deu bom ou não? Não foi muito bom. Sabe? Eu fiz uns treinos, um dia eu comi umas conchas de feijão, fiz uns treinos aqui no Barigui de 16 quilômetros. 16 km fiz.
Mas não foi legal, não foi legal. aconselho a ninguém fazer isso. Hoje eu estou recomendamos disciplinado, com hoje é uma pré-treino. tapioquinha com banana e mel. Hoje eu estou de Tá boa. pai da filha. Hoje eu estou de boa. Hoje ele Não aprendeu. aconselho, não façam isso que... Não, sabe que tinha uma corrida noturna aqui em Curitiba. Como que era o nome? Que era no Parque Tanguá, Tingui? Unimed, não era? Não, era uma da lua cheia. Lua Lembra cheia. que tinha uma vez por mês e tal? Era uma quarta noite e eu lembro também. Saí do trabalho, do escritório, comi arroz, feijão, batata doce, não. Fui pra corrida. Meu Deus, eu pensava, o que eu fiz? Não rende. Acabou a minha corrida, não dá. E hoje até, né, sendo mais experiente na corrida, até mesmo de manhã, tem muitas vezes que eu não consigo comer nada antes de correr, senão eu sei que o meu treino vai ser péssimo, assim. E suplemento, você tá usando suplemento? Eu deixo vários suplementos, mas acho que você não vários. usa. Não. Não usa nada que eu deixo. Tem um líquido né, que eu uso nos o líquido treinos. é bom. Muito bom. Eu tinha muita cãibra, né? Depois passei a usar isso e nunca mais tive Olha esse que cãibra, legal. né? Ele é muito bom mesmo. Mas a gente os sempre outros usa. suplementos eu não... Não sabe nem como usar, eu Nem acho, sei né? como usar. Você É que larga tem lá, tanta coisa hoje em dia, Às vezes né? fico misturando tudo isso e acaba me fazendo mal Sim. ainda. E tem que testar, às vezes, de forma individualizada, porque às vezes a verdade. gente toma tanta coisa que passa mal, não sabe nem por quê. Nem o porquê, é verdade. Acho que tá fazendo bem, tá fazendo mal ali. E as pessoas, elas ficam se apoiando muito em coisas, né? Achando que vai melhorar na corrida. Sim. Antes, tantos recordes que foram batidos antes, e as pessoas usavam quichute para correr, usavam Até quando tênis. você falava que corria no Barigui, né? Forte. Enfim, o que você tinha de instrumentos ali, digamos assim? Nada, né? Não, nada. E era um erro. Pouco explorado na época também. Falando na época também, eu vou entregar a minha idade mesmo. Né? Mas eu fiquei sabendo que você tinha supino ou isso, aquilo de tênis muito tempo Supinado. depois. Mas eu acho que hoje, né, também foi uma coisa que não caiu um pouco por terra, né? Mas mesmo assim, o que a gente tem quantidade de tênis e tecnologia, o que comprar, qual treino usar, as pessoas que estão no início, dá até uma bugada na cabeça, né? Fala, meu Deus, Pois é. socorro, tem tanta opção que eu tô perdido aqui. Mas posso arranhar um detalhe aqui? É que, na verdade, existem algumas camadas, né? Existem as pessoas que querem um resultado através da corrida, Sim. né? Não estou nem falando de ser profissional, amador, semi-amador, nem nada. Mas existem aquelas pessoas que, para mim, eu recomendo o movimento. Sim. Se movimentar. Se movimentar, é Não- verdade. não tem que, das e a pessoas, né? pessoa que tem que se movimentar não precisa de muito de gel, não precisa mais disso, porque é um movimento. Ela não precisa se prender a esses resultados ou tentar copiar as pessoas. O Sim. combo é pesado, mas um combo é pesado para pessoas como vocês, que vocês querem participar, querem resultado, querem estar no pódio. Né? O seu Jorge está certo de, puxa, 16 quilômetros, olha, 16 quilômetros. Nós não estamos mais falando de quantas pessoas correm 16 quilômetros. Pois é. Estamos falando de uma pirâmide que não é um percentual muito baixo, mas existe um percentual muito grande, que é importante passar essa informação, que tem que se movimentar. É. Isso que faz bem. Que é a saúde, né? Porque às vezes até a controlar a ansiedade, performance pra sai da controlar. saúde um pouco, né? Claro, às vezes. e essas pessoas, eu digo, como a feijoada 4 horas da manhã mesmo, dá para correr, porque é bom também, é legal, tranquilo, sem problema. Não precisa Se se fizer preocupar bem com pra isso. pessoa, mas a Eu sei, tendência... toda vez que eu termino a natação sábado lá na Gustavo Borges, eu falo, pô, eu já posso tomar caipirinha com minha feijoada, porque eu peguei o crédito aqui. Eu nadei 1 hora, cara. Eu vou queimar esse crédito agora. Então, agora tem aquelas pessoas que querem correr, né, ou nadar cada vez mais rápido, aí você tem que cortar São os a detalhes. gordura, o excesso, o álcool. Sim. E, João, falando de movimento, você comentou que uma época que era bem ativo e daí começou a ter esse problema. De... Eu sou bem ativo, eu nado hoje. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Ele é um Quando você atleta da parou natação. de correr, que você estava nessa... Você falou que corria muito, nessa transição. Você ficou parado? Você teve um tempo, assim, meio que geralmente a gente, quando tá com Sim. lesão, a gente entra meio que numa depressão, né, Paola? Sim. Você teve essa fase de ficar muito triste por ter parado Não, de correr? eu fico triste hoje não correr na orla de Camboriú. Fico triste. Um dos objetivos de ter tido um imóvel lá era correr, curtir aquela situação. Fiquei triste em função disso, mas eu nunca parei.
Eu nunca parei. Não é muito, não é coisa para se exibir, mas eu faço 3 vezes por semana academia, e nado. Né? Então, Mas acho parar, que eu você nunca teve uma parei. mudança muito grande na pandemia, né? Que eu lembro de ele começou a treinar em casa, ele Não, eu inventava sempre. os exercícios dele. E na pandemia mesmo, você perdeu uns 10 quilos. Foi uma época que você teve uma diferença física, assim, muito visível. Sim, eu estava com excesso e fiquei bem, né? Sim. Até falaram que eu estava muito magro. Daí eu tive que pegar o meio termo. Essa foi a melhor coisa que me falaram. Até a minha mulher falou assim, você está muito magro. Eu falei, opa, agora estou com Obrigada. Agora eu vou afundar o pé. Mas tem um meio termo mesmo. Mas eu sempre fui. E até hoje eu faço o meu, chamo funcional. Porque a pessoa tem que mas respondendo, eu nunca tive uma razão para parar. Só quando tive alguns problemas de coluna. Aí a coluna, quando pega ciático, Nossa, trava verdade. mesmo. Mas foi uma época, aí a natação me salvou. Nunca mais tive problema. A natação ajuda realmente a resolver essas questões problemas de coluna. E é o que pega. Hoje eu faço na academia, que é um peso para manter uma musculatura, me manter firme e nadar. Então, não precisei parar. Não parou. Porque a gente Tive que deixar de fazer algumas coisas que eu gostava, como paddle, correr, mas não parei. Sempre me movimentei. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa que as pessoas sempre perguntam quando se lesionam na corrida. Thalia, eu tô muito triste. Eu já tive várias fases assim. Eu ligava chorando para minha mãe, né, mãe? Falava, tô aqui, não sei o que fazer, porque eu tentava correr e não tinha uma segunda opção, porque eu não sei nadar, nem tinha onde nadar onde eu morava. Não sei pedalar, não tenho bicicleta. Então, quando eu me vi naquela situação, eu ficava muito desesperada. Meu pai lembra, né? Eu tentava correr, eu falava, hoje eu vou correr, com dor. Eu saía assim, voltava, chorando. Chorando. Então, eles viram muito essas situações, não foi uma nem duas, né? Foram várias vezes. Situações. E aí, às vezes, acabava descontando em comida, então daí eu ficava, ganhava muito peso e daí chorava porque eu não me reconhecia no espelho. Então, era uma mistura de emoções, de não poder correr, de ganhar peso, de ter trabalho acumulado, porque a gente que trabalha com isso também, na época não era tanto, mas ainda ficava devendo conteúdo, porque eu não me sentia bem para fazer conteúdo. Esse é um ponto, até acho que a gente nem comentou isso no nosso episódio, mas eu sinto muito isso. Porque como a gente lida com imagem, às vezes a gente não tá se gostando ali. E você tem que produzir, você tem que tirar uma foto, um vídeo e às vezes você não gosta. Não tô me sentindo bem com isso, então é uma coisa assim muito, muito legal. E você já praticava, já sabia nadar ou você aprendeu depois que você teve essa lesão? Pô, você tem uma ideia? Quando eu era pequeno mesmo, diziam que se você engolisse um girino, você ia aprender a nadar. Te juro por Deus. Quem falou isso, Toro? Os mais velhos judiam. Os mais velhos judiavam os mais velhos. Eu devo ter comido uns 3 girinos, mais ou menos. Mentira! Não. Mas, na verdade, a pessoa se joga na água. É outros tempos, pô. Você acaba pegando o jeito. Mas aí, sim, claro, você entra em algumas escolas para você ter estilo, né? Por isso que eu vejo hoje a diferença de uma pessoa que treina. E treinar não é aquilo, aprendi. Não, é constante. Você tem que estar sempre aprimorando alguma situação. Você desenvolve um vício ou outro. Eu vejo hoje. Eu observo, vejo a Paola nadando, você, puxa, coordenado. Aquilo rende. E eu não. Eu vou daquele jeito. Mas é muito bacana de observar isso. Bacana. Você sabe nadar, pai? Sei. Eu te perguntei, acho. Sei. Eu era pequenininho, dessa época do girino ainda. Do Iguaçu, do Iguaçu. girino também. Também. Acho que eu tô precisando de um girino, porque... Não, nós era... Eu vou melhorar na natação se eu comer um girino. Eles sacaneavam nós. Eu vou ter que comer um sapo feito já. Hoje em dia tem, né? Meu Deus! Mas eu não, e será que quem tem mais... Eu acho que com certeza, né? Se você aprende desde novinho a nadar, é mais fácil. Acho que depois porque, na verdade, a natação, né, até pela minha experiência, né? Como eu comentei, eu não me afogava, fiz aula pequenininha, mas assim, não era, experiência na natação. Então, com 31, eu aprendi a pedalar e voltei a nadar.
não me afogava, mas eu sabia zero de técnica. E hoje em dia, eu nadando com pessoas que, né, nadam de criança, meu Deus do céu, a facilidade que eles têm é absurda. O tempo que eles fazem nadando solto, sou eu de pé de pato, palmar, morrendo. A nossa vantagem é que 2 braçadas a gente já atravessou a piscina. Atravessou, atravessou a piscina. Você até o Michael Phelps aqui. Isso podia ajudar. Mas você sabe nadar, né? Nada, nem cachorrinho. Se me jogar na água... Jura, amiga? Mas jogar, tem se que te deixar, ensinar. você se debate dentro da água, você sai da água. Eu vou te levar na não sei piscina se lá for de assim. casa pra te ensinar. Você tem que aprender a nadar. Eu quero aprender. Sobrevivência até. Eu tenho muita vontade, porque eu acho que são coisas básicas, assim, Sim. que teria que ter esse ensinamento na escola, porque é uma questão de sobrevivência, Sim, né? total. Ao longo da vida, a pessoa pode precisar em alguma situação. Então, eu acho que isso aí todo mundo tinha que saber nadar e eu não sei. Eu Vamos tenho fazer muita uma vontade. aulinha. Vou te levar. Tem uma Ensinar minha diferença. filha a E nadar. aprendeu, não esquece mais, hein? Mas tem uma diferença grande entre você não saber nadar e aprender, mas tem pessoas que têm medo. É. Mas você não tem medo. Esse Não, é não o tenho maior, medo. então, esse é o maior problema. As pessoas têm medo de nadar, têm medo, Medo de altura? Vem Sim. água um pouquinho na boca, a pessoa já se apavora. Até Aí no triatlo, muita uma gente dificuldade tem muito grande. muito medo de águas abertas, né? Sabe É. nadar bem na piscina, mas Eu chega na tiro- hora da prova e apavora Desespera. total. E eu super entendo, né? O meu medo sempre foi da bike, mas a água, você tá ali em alto mar, longe. Quando você olha as pessoas, né, até a torcida ali na areia, você enxerga uns pontinhos e fala, caraca, eu tô no meio do mar, e agora? Dá um nervoso. Tem outro detalhe, na piscina, você tá no comando, Sim. você dá a abraçada, você coloca a cabeça na hora que você quiser. Quando você tá no mar aberto, vem onda às vezes que você não tem. tava esperando, porque É. você tava respirando por esse lado, para não ter problema no pescoço, você vira, naquela hora, arrisca, e as pessoas não estão acostumadas com isso na piscina. E de repente aquilo. Dá um desespero, A né? pessoa que não tá. E às vezes tem um galho que você bate, acha que é um tubarão. É. O emocional já. Tem isso. Já aconteceu comigo. Eu odeio nadar sozinha. Odeio. Às vezes que eu fui, sei lá, 3 vezes, tipo, sozinha nadar, com boia, né, de segurança, mas não gosto, porque qualquer coisa Que te eu já encosta. acho que é um bicho e não fica prazeroso. Eu vou embora, não gosto. O Nadem susto é- sempre acompanhado. Ai, Bem melhor, porque eu vou te levar, Thalia, vou te levar por na favor, piscina. eu quero aprender. É um sonho meu. Mãe, Não, e talvez de me... Pode deixar. Vou te levar lá em casa, daí você Aham. não, né? Às vezes as pessoas têm vergonha. Daqui 10 anos estão fazendo triatlo. Não, que imagina a Thalia no triatlon com essas pernonas pedalando, gente. Eu acho muito caro Seria- esse esporte, é, eu não tenho... não dá pra negar que, não de tenho fato, coragem de envol- entrar nesse esporte. Envolve muitas coisas. Não, mas a Thalia agora, ela tá... É o top da corrida, né? É. Vamos investir aí na minha filha, que a minha Natação, filha... essa vai ser tem minha muito- técnica de correr de Fala da tua natação. filha, daí eu sou o que avô. Esse é avô dela. Não, meu irmão mais velho. E voltando agora um pouquinho pra corrida, né? Seu Jorge, o senhor gosta de conversar quando treina? Eu, às vezes, gosto de treinar sozinha e focar no meu treino ali. Mas quando é um treino leve, eu até gosto de conversar. E pra você, o que é o melhor? Olha, na corrida em si, eu prefiro o silêncio. Né? Silêncio? E a tua Eu filha prefiro deixa? concentração. Concentrar. Tem que estar concentrado, porque senão me tira Escuta alguma coisa? Música? Alguma coisa? nada. Não. Eu fico focado na passada. ali. Sim. Na Agora nos respiração. treinos, daí Você não é gosta, diferente. então, quando eu vou te dando dica? Que Não, aí gratidão. sim, ela né? Eu dá quero chegar várias lá, eu quero dicas. chegar lá. Não, nesses sim, nos treinos sim, né? Ali você tem que ouvir umas, né, as técnicas, alguma coisa, né? Tem que ter. Mas na corrida em si mesmo, não, eu não gosto. Até mesmo quando as pessoas falam comigo, eu só levanto a mão Sim. Evita e conversar. evito conversar, porque muda a respiração, tudo, né? Muda. O senhor É. presta muita atenção nisso, na respiração, no Sim, passo. tem que ter muito. Tem que estar bem concentrado, né? Parece que muda, se torna uma outra corrida, né? Mais diferente. Você começa a tira muita atenção, tira muito foco do que você está fazendo, né? E você começa a conversar, às vezes até o pessoal comenta aquela dor de facão que Sim. dá. É porque que a é pessoa justamente começa a esse falar. descompasso na respiração, né? É Então, isso. até uma dica, né, pro pessoal aí de casa que sente muito essa dor, às vezes Pare é de por conta tagarelar. da respiração mesmo. Às Se vezes parar, concentra que voltar. esse é o foco. Exato. E o senhor usa alguma técnica de respiração, digamos assim, né? Porque existem alguns padrões e que alguns corredores gostam, outros acham que é instintivo respirar. não, eu
só vai no flow ali. No compasso ali, né? É. Porque tem momentos que você muda, né? Mas Sim. respira pela boca, pelo nariz, né? Mas não tem essa técnica de... Pois é, antigamente eu até adotava uns padrões, assim, mas acho que hoje em dia... É o que é mais fácil pra você, né? Sim. O ideal é respirar pelo nariz, pela boca. Às vezes, se você tá se sentindo ofegante e cansado, é o que eu Sim. comento sempre com meu pai. Tem muita gente que fala, me dá dica de respiração porque eu tô correndo e tô me cansando. O cansaço não tem nada a ver com a respiração. Se você tá cansado, é porque você tá com o teu condicionamento ruim ainda, né? Não Sim. ruim, mas, tipo, tá precisando melhorar. E isso você faz com a corrida. Não é que, se eu respirar pelo nariz, eu vou acelerar. Se eu respirar pela boca, eu vou correr mais rápido. Você respira pelo nariz, pela boca, os dois juntos e vai. Se Enche você o tá... pulmão, tô muito cansado, então respira, dá uma diminuída, que amanhã ou depois você corre mais e vai Isso melhorando. é uma evolução também, uma evolução. né? Mas até a gente conversou com a Karina, lembra? Na psicóloga, acho que foi no 3º episódio, ela comentou sobre essa questão da respiração, de abrir um pouco do peito, porque às vezes, quando a gente tá muito ansioso, apavorado, a gente tende a fazer uma respiração mais curta. E isso pode prejudicar, de certa forma. Agora, a gente trazer essa concentração, né? Às vezes, a falta de música, a falta de conversa faz com que a gente fique ali 100% presente no movimento e também na fica respiração. concentrado. Isso, com certeza, ajuda numa melhor performance. Sim, Você lembra de... No início, os primeiros 2 quilômetros, pelo menos, né? Para mim, eu fico mais ofegante, né? Sim. Até entrar ali, até, né? Vai dando uma ajustada. Depois você digamos. ajusta, acostuma. Sim. o corpo acostuma e é um aquecimento, né? Sim. Aquecer o corpo e foi embora. Mas, para mim, a cabeça. A cabeça, se ela for, já era. Eu lembro de uma prova, acho que foi das estações. Isso foi muito marcante para mim. Foi o meu melhor tempo. E eu fiz 51 para 10, K, né? Para mim, né? Tava ótimo. Acho que era da Rebouças, não era? Era, porque eu lembro bem, quando entrou na Brasília e Tiberia, terminava no campo do Grande Paraná. Campeoníssimo Paraná. Ai, fases de glória. Gigante Paraná Clube. Fases de glória. Quando eu era pequena, tá só na minha defesa aqui, o Paranazão era top. Fomos atrás de caminhão de bombeiro Fomos. muitas vezes, na década de 90. Bom, mas vamos lá, tempos são outros. Mas eu lembro que eu sempre tinha aquilo, puxa, eu ia fazer 21, quilômetro 16. Ai, quilômetro 16. Daí eu sabia, puxa, falta mais a parte mais difícil. E isso é uma bobagem que você projeta. Vou fazer uma prova de 10. Puxa, passou 7. Sim. E eu lembro, quando entrou nessa da Brasília Tiberia, já deveria ser o quê? Falta 2,5, seja lá o que for. Eu estava me sentindo tão bem que eu comecei a correr mais rápido do que eu saí. E comecei a passar muita gente. Aquilo, cara, é hoje. E foi aquele dia. E aí eu penso, a preparação é a mesma, o pique era a mesma, a respiração era a mesma, mas a cabeça era outra. Se a cabeça estiver legal, você tá dentro, cara. Tá dentro. Aí não se preocupa se for pelo nariz, pela boca. Se o tênis, se eu peguei, você vai. É que muitas vezes a gente fica pensando em tanta coisa que isso só aumenta o nosso nível de ansiedade, né? E aí a cabeça vai lá pra... Como é que eu tô, como é que eu vou, meu pace. Não, por isso que eu digo, tem vários, tem pessoas que elas se programam para isso. Eu estou dentro de um planejamento. Agora a gente que é mais assim, freelance aí, os pipoquinhas. O importante é estar bem e vamos embora. E falando sobre cabeça, sobre concentração, eu sempre acompanhei o meu pai em todas as provas, né? Eu ficava que nem uma coruja ali acompanhando, dando dica. E até eu abri uma caixinha no Instagram e perguntei, né? Se alguém tinha algumas perguntas. E uma das perguntas que eu me lembrei agora é como que foi a sensação de correr a primeira vez sozinho, sem ter a Thalia junto, falando no ouvido ali. Você acha que foi bom, no teu ouvido. O que você lembra dessa experiência? A primeira vez... você sente, né? Porque tem aquele apoio ali, aquela pessoa falando, acompanhando. E você vai acompanhando, porque correr do lado da Thalia é uma maravilha, né? Obrigada. Você segue os passos dela, daí parece que você aumenta mais a velocidade, né? Eu sou suspeita pra falar, porque minha melhor maratona foi na prova dessa E você sozinho, eu corri bem, até não me lembro qual foi o meu tempo aquele dia lá, mas foi bem, né? Sempre tem que ter a primeira vez, né? Tem que ter. Se sentiu bem, Se melhor? sentir bem.
E agora eu estou treinando sozinho também. Tá, Tem tá mais acostumado. outras corridas por aí também que Treinando para a primeira meia maratona, né? Quando que vai ser mesmo? Ainda não. Eu acredito tem- que a gente vai fazer na maratona de Curitiba. Ah, mas que legal! pode ser que seja antes, ainda não Pode ser sei. que seja, pode ser que não. Sei que né? a gente tem uma prova de 15 quilômetros esse mês para fazer. E. Muito Santa bom. Felicidade ali, vai Tá. ser morro. O de Santa? Aham. É Circuito- esse. circuito pesado, duro. hein? É. Ali é pesado. Thalia já te colocou no... Pra sofrer, tem que sofrer. Mas é como cada um tem um jeito, né? Eu já... É diferente mesmo. Eu, toda vez nadando, correndo alguma coisa com a Paola, eu vou muito mal. Nem Se seria o com ela, problema porque... sou eu. Não, no sentido que talvez eu queira acompanhar. Fica comparando. Na minha, você, puxa, eu tô atrasando. Nadando, você sabe muito bem. Eu vou muito mal quando a gente está junto. Mas é a porque cabeça total, porque ele por nada isso que eu mais digo, rápido do cada que um eu. reage de uma forma. Aí quando você está livre, leve, solto, depois eu lembro quando eu corria a maratona, eu ficava olhando, nossa, nunca percebi essa casa nessa rua e tal. Sim. Mas sabe que essa Agora, questão... se tiver ali, puxa, olha o ritmo, será que eu vou Aí já acompanhar? Será que eu vou quebra. segurar? Será que ela está mais, está menos? Eu sou meio parecida com você, porque geralmente prova, até treinos assim mais intensos que alguém quer correr junto comigo, eu já fico, ai meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir acompanhar essa pessoa. Só que nessa de Osaka, que foi a maratona que a gente fez juntas, a minha cabeça tava tão boa, tava até acho que melhor que a tua, né? Que você bem falava, melhor. eu vou fazer 3 horas e meia. Eu falava, você tá maluca, Thalia? Você vai fazer sub 3. E quase foi, né? Por um detalhe. Mas a minha cabeça tava muito boa, que eu falei, eu vou junto com a Thalia até onde eu aguentar. E chegou no 25 ali, eu falei, acho que é melhor eu dar uma desgarrada, senão eu Porque vou o negócio morrer. tá ficando feio. Mas no fim foi um tempo super bom. Mas Foi. hoje em dia não consigo acompanhar a minha filha, E não. É característica mesmo, cada um tem o seu jeito. Isso que eu digo, eu não por favor, não é. Mas eu prefiro carreira solo. E falando em treinar sozinho, que você comentou, vai que tá treinando sozinho, onde você treina é mais estradão de chão, né? Que é onde eu morava lá com eles, Sim. é um lugar onde só tem paralelepípedo, estrada de chão. O que você acha de correr em estrada de chão? Você prefere estrada de chão, asfalto? O que você nota de diferença? Eu prefiro o asfalto, né, para correr. Né? É? Corre com mais segurança. Mas o paralelepípedo, o estradão, né? Ele traz mais resistência, né? Sim. Eu acho que você... Porque tem momentos ali que você tem que estar se controlando, desviando de obstáculos, de valeta, pedras irregular, né? Você corre mais tenso, né? Quando você vai para o asfalto, daí você desenvolve melhor. Eu tenho visto isso porque os meus tempos no treino é um, quando eu saio na corrida é outro. Ah, com certeza. Isso vai entendo. fazer total diferença. Então muda muito, isso aí ajuda. E o campo também, né? Grama, né? Também. É Por bom, causa e do é bom por causa do impacto, impacto, né? É, Exato. então lá para mim tem essa variedade de coisas, né? E tem o asfalto também que eu saía no acostamento correr, né? Sim. Só que é meio Daí, perigoso. daí brigaram muito comigo, não querem mais que eu corra no asfalto. Que seriam, é uns pedaços só, é coisa curta ali. É, porque a gente, na verdade, não é um asfalto igual aqui, por exemplo. Vou sair aqui na Sim, rua na e rua. correr no Correr no asfalto. acostamento, junto com os Lá caminhão. é BR, Pois então é. alta velocidade. Onde a bonitona corria, né? Sim, é onde eu corria. Só que, tipo, agora eu falo porque eu tenho mais consciência, a gente fica mais... Mas antes eu ia... colocava um fone de ouvido e Sim. saía no asfalto. Ai, Jesus E, tipo Cristo. assim, altas vezes de eu ficar dando volta na BR, quando eu voltava tinha caminhão tombado onde eu passei. Já tô nervosa Então, só de tipo, pensar. né, eu voltava É e muito falava, agora eu vou perigoso. voltar. É muito perigoso. Ou eu ia até lá, a hora que eu olhava, tinha 2 caminhões batidos ali, outro no acostamento. Eu falava, gente, por 5 minutos não era eu que Imagina tava ali. pedalar, sair Então, pedalar. Ou pneu, que às vezes sai pneu de caminhão, né, Sim. pai? Sai Fora pedaço, assim, eu Sim. via, às vezes na frente, assim, saía aqueles rolos do pneu. Meu, se desse na minha perna, aquilo ali, eu Exato. perdi a perna. Então, eu, depois que saí de lá, eu falo, pai, você não vai correr no assalto. Tá proibido. Agora Tá proibido, eu que a dona Neide proibi. não deixa. Eu vou sair, ela fala assim, onde é que você vai? Vou Pra onde você vai? fiscalizar Fala, não. aqui. Não, acho que foi um dos maiores sofrimentos da minha vida foi quando eles desceram pro litoral de bicicleta. Pensa Nossa, ele a Paola que ainda, né? tinha medo de mim. Eu não aprendi a pedalar pequena porque o meu pai não queria que eu me machucasse e tentou me ensinar na grama. Aí um pequeno ser não tem força na perninha pra pedalar na grama. É mais difícil, né? Mais pesado.
E eu não aprendi. O tempo passou, enfim. Daí comecei no triatlo, foi quando eu aprendi. E eu tive a brilhante ideia, né, com a minha assessoria na época, de fazer um desafio. Vamos descer a Serra do Mar 277, né? de bike. Meu Deus. E meu pai falou, meu Deus do céu, vou fazer a cobertura, vou de carro. E foi. Nossa, a gente parou na metade do caminho lá, ele falou, você vai me matar do coração. Não, isso é que eu comprei um Giroflex e a polícia rodoviária disse, você tá louco? Eu não pode ser o que for, cara. Eu vou travar aqui, eles estão ali na frente. Mais louco que a minha ficava filha. buzinando, então pensando, aqui não, aqui eu vou proteger. E a polícia rodoviária chegou, eu achei que ia ser algemado. Eles devem ter sido chamados por alguma outra ocorrência, porque eles simplesmente esqueceram, foram embora. E eu continuei fazendo a mesma, desculpe, merda ali, segurando o trânsito mesmo. Olha, Nossa, foi o muito pior perigoso. momento. Daí, quando chegamos ainda na Alexandre, Em Matinhos? eu pensei, pô, agora, né? Tranquilo. Não, vamos subir. Eu vi tudo aquilo de novo. Se descer ainda vai subir, que você está mais lento, o caminhão passando mais ao lado. Cara, não sei se foi reza ou não. Um lá se machucou, desistiram todos. Deu não, certo. a gente foi Fiz um foi carreto trazendo bicicleta. Foi e um a dia rapaziada caótico, toda. caótico. Não, Daí eu falava, cara, coitado do meu pai, ele não merecia passar por uma Mas coisa teve uma dessa. época que eu queria comprar uma bike, lembra? E você me desanimou falando, ele colocou 1000 empecilhos, falou que ia estourar, que tinha que andar com câmera, porque daí eu ia começar mas sozinha, né? Ele falou, Thalys, vai ter que andar com bomba, Não, mas é com câmera, perigoso. com E tudo. pra mulher perigoso, hoje, infelizmente, a né, gente é vê difícil. os ciclistas Sim. na BR ali, porque tem muito arame, Tem. pneu, pedrinha, caco de vidro, e fura os pneus. Cada passo o pessoal tá Parando. lá parando, é muito sofrido. Então não é. Não, e há uma certa banalização da vida, porque por que um veículo tem que passar tão próximo do ciclista? Eles fazem de Isso é- propósito. Galera não Porque o respeita aqui, ciclista, uma pena. bom, ele pode pegar um obstáculo, uma pedra, e cair 1 metro para dentro da pista. Se você, coincidentemente, está ali próximo, Vai embaixo, subestimando pneu. essa possibilidade, a tragédia está montada. Não, e entendeu? muitos buzinam, né? Meio que tocam em cima Como do se não ciclista. assustasse. Gente, isso pode matar uma pessoa realmente. Então falta muito dessa sensibilidade das pessoas e do respeito. Aqui falta muito isso, uma pena. A ciclovia são mínimas, né? Se fosse outros países, né? Vai para Amsterdã, lá é o contrário. Lá a bicicleta tem preferência. Agora muita aqui gente. não tem essa cultura. Bom, nem na ciclovia as pessoas respeitam. Escolhe você na pista dos outros. E a Thalia também comentou, quando ela começou a correr, que ela corria no meio-fio. Ela te ensinou essa técnica? Lembra quando o Valder me ensinava a correr no meio-fio, na grama, descalço? Lembra quando eu ia... Tinha um redondel, que é onde eles treinam cavalo. Vocês sabem o que é isso? É um negócio de areia onde ficam os cavalos. E o meu treinador na época falou, Thalia, você vai ter que correr descalço, uns 12 quilômetros em areia. Então procurem em algum lugar. Aí lembro que o pessoal, eu coloquei num grupo da associação, falei, pessoal, alguém tem algum redondel, um cara se emprestou o redondel dele e eu ia, né? Lembra que eu ficava correndo descalço num redondel junto com os cavalos. E não machucava tudo o teu pezinho? Não, ficou bem calejado, ele, claro, ficou um pé feio, mas eu fiquei bem mais resistente e era muito legal aquele contato com a areia, foi uma experiência bem legal, mas não foi muito tempo, porque logo eu tive que sair e começar a trabalhar, mas por muito tempo eu corria acho que uns 5 quilômetros até o lugar, daí eu fazia o treino lá, voltava, Bem mas sim. maluquinha. Então, e hoje eu falo pro meu pai, eu falo treino em grama. Grama, Mas é legal ter essa variação de terreno, né? A gente acaba acostumando muito de asfalto e perde até questão, talvez, né? Você tinha alguma alternância de terreno quando você treinava, corrida? Ou era mais asfalto? Mais asfalto. Porque até uma das razões que, salvo engano, que você comentou, né? De criar mais esse fortalecimento do tornozelo, de melhorar, acho que procepção. Como que chama mesmo? Tem- O Lucas, meu marido, ele a vida inteira treinando só em asfalto. E é incrível como ele tropeça em qualquer coisa, ele vira o pé. Sim. Ele vira, ele fica com dor, ele vai Eu em casa imagino. mesmo, ele... Eu imagino, tinha uma prova lá, era no Exército, eu lembro que passava, logo que chegava próximo do quartel, ou na chegada e na saída, né? Saiu e terminou ali,
passava pelo trilho e tinha uma parte de paralelepípedo. E como sempre as provas são cedo, o orvalho, fica mais liso. Puta, então você parecia uma boneca, né? Nossa, ficava assim, né? Então é muita insegurança. Eu sou acostumado e tem não só asfalto, tem que ser áspero. Para sentir que tem pegado. Ali em Camboriú, por exemplo, aquela pintada ali que é mais parte, lisa. É porque é na parte que você está liberado para a prova, corre todo mundo ali, tem gente que corre pelo asfalto, tem gente que corre pela pista, que hoje acho que é de ciclismo, que é pintada. É muito mais liso. Então você sente essa diferença. Cada um tem o seu estilo. Seu marido, com certeza, vai optar pelo asfalto. Eu sempre optei pelo asfalto também. Mas tem gente que pega um pedacinho de grama que gosta. Eu vejo isso nas corridas. A pessoa vai, tem uma calçada, uma grama, o cara vai para lá. É que essa questão do impacto, né, ajuda bastante. Não sou uma corredora que posso correr muitos dias seguidos, enfim, já tenho uma tendência a me lesionar, então sempre que eu puder, como não gosto muito de esteira, que também ajuda a diminuir o impacto, grama, meu treinador sempre coloca na planilha. Se possível, corra na grama. Legal. Isso é importante mesmo. Posso fazer uma pergunta agora que você colocou? E para vocês, a esteira ajuda ou atrapalha? Porque eu acho que se acostumar na esteira é tão gostoso, tão confortável. Eu tenho pavor e aí você pega uma corrida no asfalto, a esteira ajuda ou atrapalha? Porque eu acho que é uma maravilha correr na esteira. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que qualquer corredor, eu vou falar um desabafo assim, quando a gente vê que tem gente olhando você correndo, você quer correr mais rápido. Então, num parque, por exemplo, se eu tô correndo sozinha aqui na rua, eu corro numa velocidade. Agora, se eu vou num parque, eu vejo alguém correndo na minha frente, eu corro mais rápido. Então, quando eu morava em São Luís, que ninguém me via correndo, eu corria lento, no meu passinho, que tinha que fazer. Quando eu ia para uma esteira e que eu via que tinha gente na academia, eu colocava na maior velocidade. Então, para mim, aquilo ali era... eu tô desfilando. Então, só que hoje em dia, meu Deus, é um desespero. Você parece que você está preso. Desesperador. Você sua muito, né, Paola? Porque é um lugar fechado, por mais que o ar esteja super ligado. Sim. Você não tem o vento batendo na cara. Não, pra mim é desesperador. Mais que 10 quilômetros não vai na esteira. E é muito confortável, né? É muito confortável. Depende. Hoje em dia a tecnologia... Uma zona assim de satisfação ilusória. Porque você corre na esteira e você corre Mas pra mim não é assim. Eu consigo fazer na esteira, olha, muito custo, pouca velocidade e pouca distância e um trotinho ali. Com o celular na frente, ou às vezes com uma elevação, saber que eu tô numa elevação mais controlada, eu convenço a minha mente de fazer esse treino na esteira. Senão, tipo perder o brilho da corrida pra mim. Prefiro 1000 vezes no parque. Sim. Pode estar frio, pode estar garoando. Eu sou muito mais do outdoor, 1000 vezes. Eu faço essa Mas tem analogia. gente que prefere, né? Treina Tem na gente que piscina, vai correr no mar. Essa diferença é grande. Mas é que também a gente não tem essa possibilidade, né? Se tratando de Curitiba, a gente fica rendido a ficar na piscina mesmo. Senão a gente não nada nunca. Paulícia, eu tenho uma notícia para dar para você. Nós estamos no final do nosso episódio. Gente, passou muito rápido. Viu como foi legal? Vocês foram bem. Foram muito bem. Meu pai tava nervoso aqui, pessoal. Ele tá desde ontem ensaiando, galera. Ele tava sentado no sofá, ele me mandou foto. Minha mãe me mandou vídeo dele com um microfone e um pedestal ensaiando. Eu falei, pai, qualquer coisa você faz um polegar e tá tudo certo. Tá tudo certo. E quando ele chegou aqui, eu perguntei, ele falou, tô nervoso daí, que eu soube da onde surgiu. Tô nervoso, pessoal. Ele tá nervoso, mas deu tudo certo. Vocês arrasaram. Seu Jorge, seu João. Obrigado. Arrasaram. Obrigado por terem participado. Antes da gente terminar esse episódio, a gente vai fazer a publi dos dois aqui. Sim. Né? Porque como você comentou... agora você vai fazer. Que o meu pai é o segundo livro que ele escreve, gente. Opa. Que chique. Fala aí do seu livro. Não, eu não preciso nem falar. Corram comprar. Corram comprar o livro dele. A gente vai deixar aqui o linkzinho que se chama Pai do Destino. Olha que capa bonita. Na verdade, se der essa oportunidade, é claro, é meu segundo romance. O primeiro foi um romance policial. Escrevi na pandemia. E agora tem o Pai do Destino, que é só um romance. Eu gosto do que eu escrevo. Claro, pode parecer pedante isso, mas é que eu gosto de uma história original, inovadora, crível
e não abre mão dos relacionamentos, da como é a vida, daquilo como eu vejo. Eu sempre digo, escrever é como se você estivesse num divã. Você coloca suas ponderações, seus pensamentos, suas provocações. Eu sou uma pessoa provocativa, então eu gosto de provocar. E é uma oportunidade para quem quiser me conhecer um pouco melhor. Compra o livro, recomendo. E o mais importante é comentar. A gente precisa desse feedback. Tem pessoas que compram, ou até eu dou de presente, mas eu não recebo um feedback. Pode ser uma paulada na cabeça, mas faça. Sendo construtiva, né? Que legal. E leiam, né? Eu acho que ler é uma coisa. Não, eu digo, ler de um modo geral. Da mesma forma que vocês incentivam a correr, que faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça, ler faz muito bem para todos os aspectos. É uma viagem parada. Com certeza. Agora, vou fazer uma publi do meu pai. Claro! Pai, quer ajuda ou você quer falar? Não, quero ajuda. O meu pai, ele é aposentado, mas agora ele arrumou um novo hobby. Porque ele gostava muito de ver caminhão, porque ele trabalhou como borracheiro por muitos anos. Então ele falou, eu preciso continuar vendo um caminhão, pessoal. Então ele comprou um guincho e agora ele trabalha com guincho, né? Guincho 24 horas. Guincho do Jorjão. Olha lá! Quem quiser, quem que precisar de guincho, é só entrar no perfil dele, que é @seujorgedaily. Se vocês não acharem, entra no meu perfil. A gente vai deixar aqui escritinho. Vocês vão achar, tá lá o telefone dele na descrição, é só você Muito chamar. bom. Que ele, além de ele levar o teu carro, ele vai falando sobre corrida na viagem inteira, pessoal. Vocês vão Vai te adorar. dando altas dicas. Altas dicas sobre Vão corrida. adorar, pessoal. Seu Jorge, você é um grande cliente seu. Eu comprei uma Rural 68. Tá precisando. Já vamos passar o contato aí. E é isso aí, né, Paola? A gente Sim. chegou ao fim. Esse episódio foi muito gostoso. Foi muito especial. A gente tem que agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Live, a Safe e a Liquids, que sem vocês esse podcast não seria possível. Sim. E é isso. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. A gente Muito bom amou a estar com presença vocês. de vocês. Feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia obrigado. dos Pais pra galera aí Pra de todos casa. eles. Muito obrigada por terem assistido mais um episódio. E logo a gente volta com mais novidades por aqui. Beijo! Beijo!